Olá, amigos. Vamos à nossa videonagem de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 9 de setembro, com o Ibovespa aqui apresentando alta de 0,23%, ainda dentro do leilão de fechamento, deixando ali um candle de reversão em cima do patamar de resistência. Enfim, comentar mais detalhes a respeito aí do pregão de hoje. Mas antes de mais nada, peço aqui para que você se inscreva gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Procedimento simples, aqui no canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo uma imagem, inscreva-se, basta passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem, para na sequência clicar na opção que vai aparecer de se inscrever gratuitamente no canal, lembrando de deixar o sino das notificações devidamente ativado. Além disso, para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, as informações relevantes, as carteiras de ações, basta você clicar no card que está aparecendo aqui para você e seguir os procedimentos, para que você possa testar aí esse serviço de forma gratuita durante um determinado período, enfim, receber tudo isso no seu celular, no seu desktop. Então, Ibovespa, leve alta, uma estabilidade, mais 0,23%. Perda da mínima do pregão de hoje desse candle de reversão chamado de estrela cadente, que aqui no canal você pode buscar ali um vídeo de aprendizado escrevendo estrela cadente nos vídeos do canal, vai aparecer um vídeo de aprendizado sobre esse padrão de reversão dos candles, o padrão baixista. A perda da mínima desse candle seria a confirmação do padrão, onde o Ibovespa testa a região de resistência lá na faixa dos 104 mil pontos, 115, né? Essa região, arredondando, 104 mil pontos. Bateu aqui nessa região, gerou pressão vendedora, deixou uma sombra superior, perda da mínima do pregão de hoje em 102.792, aumentará a probabilidade de se ter um movimento de baixa, corrigindo aí um pedaço dessa tendência de alta. Lembrando, se a gente fizer a projeção de alta desse pivô de alta que o Ibovespa gerou aqui, a gente teria ali algo ainda em termos de objetivo de 61,8% desse atual movimento de subida, desse movimento aqui de subida de 61,8% a partir da cabeça do pivô, seria lá na faixa de 105, 168. Lembrando, se a gente fizer a projeção aí alternada, levando em consideração a projeção aqui alternada do índice, a gente teria algo ali em torno de 102.983, já bateu, e o segundo ponto, que seria 100% desse movimento de subida a partir dos 99.400, lá na faixa dos 105.259, que coincide com a projeção clássica lá de 61,8%. Então ainda existe espaço para cima, mas o Ibov pode gerar algum tipo de correção. O que seria mais negativo em termos de avaliação da força da atual tendência de alta do Ibovespa seria o retorno do preço para baixo dessa região de topo aqui, ou seja, principalmente para baixo da região de 101.201. Antes desse patamar, 101.600, arredondando, 101.600 a 101.200, zona de suporte importante, antiga zona de resistência para o Ibovespa no possível movimento de baixa. E o que me chama a atenção, uma curiosidade em relação aos últimos pregões do Ibovespa, é que o Ibovespa, por exemplo, hoje está apresentando alta de 0,23%, mas pegando a cesta de ativos aqui que eu acompanho, são 109 ativos, e cada um tendo peso 1, a queda foi de 1,1% desses 109 ativos, ou seja, a média queda de 1,1%. O que significa dizer? Que o Ibovespa, por meio dos seus ativos mais pesados no índice, como o Petrobras, como o Vale, como os bancos, está fechando em alta por conta desses ativos. Isso é uma certa divergência de baixa, porque, ou seja, a maioria está fechando em queda, mas alguns ativos que têm maior peso no Ibovespa estão fechando em alta. Então isso tem um sinal um pouco mais negativo nesse primeiro momento para essa atual tendência de alta do Ibovespa. Mas enquanto o Ibovespa não perder essa região, não voltar para baixo desse patamar, seguimos dentro de uma tendência de alta, cenário que pode trazer oportunidade na ponta compradora, até mais ainda difícil nesse primeiro momento, ou seja, antes de uma correção, principalmente os ativos que subiram de maneira mais forte recentemente. Nos futuros, lembrando que ainda além do mini índice, eu vou comentar aqui o mini dólar, e nas ações eu vou falar de PTR4, de Vale 3, de GTA3, de BRFS3, de CSNA3, de USIN 5, de MGLU3, de B3SA3, de BBAS3 e de BBDC4. Então todos os ativos vão ser comentados nesta videoanálise. Futuros, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha, agradeço de imediato por prestigiar o meu trabalho aí, e dessa forma você me ajuda a disseminar o conteúdo do canal dentro do YouTube para quem tem interesse aí em investimentos em bolsa de valores. Então, o mini índice vindo aqui também para o 0 a 0, mais 0,08% nesse momento, está na última hora de pregão, gráfico de 60 minutos.
faz uma sinalização negativa, que é o que eu estou comentando lá no gráfico diário do Ibovespa, ou seja, seria interessante o Ibovespa se sustentar acima da região anterior ali de resistência, porque se voltar para baixo desse patamar, é o primeiro indício de enfraquecimento dessa tendência de alta, que é o que aconteceu com o mini índice, que é aqui o retorno para baixo dos topos anteriores e a perda da mínima desse fundo anula a tendência de alta de curtíssimo prazo do intraday do mini índice. Ou mesmo se ficar aqui o próximo pregão, abre aqui para cima e depois gera a perda da mínima do pregão de hoje, isso seria um pivô de baixa no gráfico de 60 minutos. E aí já reverteria a tendência para baixo no G60. Enfim, de maneira geral, ainda está dentro do movimento de queda. Para se buscar a operação de compra no gráfico de 10 minutos, de fundo ascendente ou de pivô de alta, ou mesmo até mesmo no gráfico de 5 minutos, eu ficaria mais de olho se abrir subindo para cima da região ali dos 103,785 e passando a gerar justamente a sinalização de fundo ascendente acima desse patamar, fundo ascendente ou pivô de alta. Colocar aqui 103,785, essa região aqui assim, ó. Podemos até arredondar para 103,800. Abriu subindo, passou a proporcionar fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 minutos, mais interessante para se buscar a operação de compra, seja de fundo ascendente ou de pivô de alta. E para baixo, se abrir caindo, vindo aqui mantendo sua tendência de baixa, abrindo para baixo, vindo principalmente para baixo deste nível aqui, ó, dessa região aqui que foi a região mais bem testada, abaixo desse patamar aqui, principalmente desses dois fundos aqui na faixa de 103,470, vindo para baixo desse patamar e passando a proporcionar topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos abaixo desse patamar, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora de day trade ou mesmo pivô de baixa, ficaria mais para a ponta vendedora de day trade no mini índice. No dólar, o dia de hoje de alta de 0,93%, o engolfo de alta no gráfico diário depois de um movimento de baixa, dólar gera um sinal de alta aqui no gráfico diário, encobrindo totalmente o corpo do candle anterior. Pode ainda não fechar esse engolfo de alta, ou seja, se fechar o pregão para baixo dos 4.100 pontos, está em 4.106, não seria um engolfo de alta, mas ainda assim seria um padrão de reversão dos candles chamado de perfuração. Tanto o piercing, perfuração, ou mesmo o engolfo de alta, tem os vídeos separados aqui no canal, para que você possa entender como funciona esse padrão altista, esses padrões altistas aí dos candles. Então temos um sinal de alta no gráfico diário, ainda abaixo da média, gráfico de 60 minutos. Já fez aqui todo um movimento de subida no pregão de hoje. Se abre subindo, ainda fica um pouco mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou pivô de alta. Gosto um pouco mais de fundo ascendente, pivô de alta já fica um pouco para mim apertada. Apertada em que sentido? Muito próximo da região já de resistência principal, que é esse gap de baixa na faixa dos 415,50. Então, se já abrir subindo para depois gerar a sinalização de pivô de alta, já vai ficar muito em cima dessa região de resistência. 415,50, 416, a máxima aqui na faixa dos 421,50. Abriu subindo, bateu nessa região de resistência, gerou sinalização de topo no gráfico de 60 ou de 30 minutos, aí sim fica mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora através de quê? De topo descendente ou de pivô de baixa no G10 ou no gráfico de 5 minutos. Seria o mais interessante do meu modo de ver, em cima aí do dólar, pensando em ponta vendedora. Dá também para buscar venda, se abrir de maneira forte para baixo, caindo aqui para baixo dessa região da média que está 4.092 ou um suporte aqui na faixa dos 4.094. Sim, daria para se buscar essa operação na ponta vendedora, sim. Se olharmos para o gráfico de 10 minutos, que é justamente cair, perder aqui essa questão do último fundo ascendente, o mais visível, perde essa região e a partir daí passa a gerar topo descendente abaixo da região dos 4.094 ou até um pouco mais abaixo do que isso. Seria a possibilidade de trabalhar um pouco mais na ponta vendedora. Partindo para as ações, a PTR4 no dia de hoje apresentou alta de 1,66%, como eu disse. Quem está sustentando o Ibov aqui para cima são os ativos que têm maior peso no índice. A Petro mesmo, somando as duas ações PTR4 e PTR3, tem na faixa de 11% de peso no índice Bovespa. Ou seja, se a Petro ambas conseguem fechar aí perto dos 2%, vai representar ali na faixa de 0,22% para o índice Bovespa aí de subida. Então temos aqui a Petro, essa alta segue dentro do seu movimento de alta, segue dentro de uma tendência de alta de curto prazo. Eu não vejo compra pensando em swing trade por conta do stop mal posicionado, já fez um movimento inteiro de subida.
No meu caso, eu aguardaria algum movimento contrário da Petro para planejar alguma compra de swing trade de fundo ascendente, preferencialmente se sustentando acima da região dos R$ 26, ali um nível de suporte de um gap, de topos anteriores, enfim, essa região fundo ascendente acima dos R$ 26 me agradaria bastante na Petro para se buscar operação de compra nela. O principal nível agora que eu vejo de resistência nesse ativo, se a gente olhar principalmente o gráfico semanal, é essa região lá, primeiramente o intermediário aqui na faixa dos 27 e 22, mas o mais relevante mesmo vai ficar lá por volta dos R$ 28,34, resistência mais próxima para o ativo. Gráfico 60 minutos, se der uma patinada aqui no próximo pregão e gerar sinalização de fundo ascendente em cima da média, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora. Hoje o dia abriu já subindo na primeira hora de pregão e ficou basicamente de lado o pregão inteiro aí na ação. Vale 3, dia de hoje, apresentando aí boa alta de 3,1%. Mineração e siderurgia tiveram um bom pregão hoje. Eu vou falar sobre CSNA, sobre os Minas e também vou falar sobre os bancos aqui, BBAS3 e BBDC4. Vale 3, então, bela alta aí de 3,1%, já só verificando aqui, já saiu do leilão de fechamento. Então, confirmou aí um belo movimento de subida. Segue aqui a favor de um movimento de alta no gráfico semanal. Bateu no nível de suporte, segue se recuperando bem e agora já testando essa região que vai ser válida até o fechamento dessa semana como resistência, um patamar de 47,72. Como assim, Dalton? Já está acima? É porque essa região pode vir aqui para cima, tanto essa 47,72 a 47,84. Oscila acima, mas termina fechando a semana abaixo. Por isso que eu menciono que ainda é um patamar que tende a ser considerado aí como um patamar de resistência até o fechamento desta semana. Então, no gráfico diário, para se buscar alguma entrada na ponta compradora, eu vejo compra aqui nesse forte candle de alta? Não vejo compra que se encaixe dentro da minha metodologia. A possibilidade de entrada aqui seria realmente pelo gráfico de 60 minutos. O ativo abriu a primeira hora de pregão aqui para cima da média, gerou superação da máxima da primeira hora de pregão. Cheguei a mencionar algo a respeito, inclusive pelo gráfico de 15 ou 10 minutos. Se fizesse ali um pivô de alta, superação da máxima da primeira hora de pregão para se buscar alguma compra de day trade, mais para dentro do dia mesmo. Esse seria o foco principal da entrada. Então o ativo foi lá, gerou movimento de alta, não perdeu nenhuma mínima ascendente dentro do pregão de hoje. Seguiria dessa mesma forma, recuo do preço para avaliar a possibilidade de compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico 60 minutos para alguma compra em Vale 3. A resistência imediata já está ali acima, 47,84, essa aqui não seria mais válida para o gráfico diário. E no gráfico diário, os níveis aqui mais acima de resistência, fica mais para a faixa dos 48,34, esse nível aqui. Inclusive tem um gap de corpo aqui também, na faixa dos R$ 48,40. Acima disso já vai ficar um fundo anterior com gap também de corpo aqui na Vale, na faixa ali dos R$ 49,76 e R$ 49,81. Para quem está comprado, a mínima de hoje é um ponto fácil ali de se trabalhar colocando o stop ali para compra de curto prazo na faixa dos R$ 46,28. E GTA 3 acionou nossa saída, o stop foi reposicionado para baixo da mínima do pregão de sexta-feira e acionou nossa saída ainda na primeira hora de pregão, perdeu a mínima do candle ali anterior dos R$ 45,85 e acionou a nossa saída. Isso representou o quê? Uma perda de 1,06%, que foi um stop parcial, e isso proporcionou uma redução de 0,21% do capital total. Aí fica sempre aquela história, poxa, Dalton, eu resolvi ficar, não resolvi sair. Em alguns papéis, é o que eu costumo dizer, eu prefiro acionar os stops, não me importa se vai sair, ter uma sequência de 5, 6, 7 stops consecutivos. O que eu desejo em termos de gestão de risco é que essas perdas sejam perdas pequenas e quando gerar os ganhos, ou seja, quando o meu sistema, minha metodologia se encaixar mais e gerando resultado, é que esse resultado seja muito maior do que quando do período de perda, do período ruim. Porque existe o período bom e o período ruim e aquele período ali do perde-ganha. Então, quando tiver o período bom, ele tem que ser superior, gerar mais resultado do que quando foram as perdas. E é por isso que eu não vejo problema, ou seja, a taxa de acerto é o que menos, é a variável que menos me importa, apesar de, logicamente, a gente buscar uma taxa de quanto maior a taxa de acerto, melhor em termos de resultado, se você ainda tiver uma boa relação risco-ganho. Não adianta ter uma taxa de acerto alta e uma relação risco-ganho não satisfatória. Então, por que eu levo em consideração sair, independente de se vai sair no prejuízo? Porque pode ter uma ou duas operações que ela não volte,
quiser, vou segurei uma, segurei duas da alta, ela voltou, ainda saí ganhando, saí no 0 a 0, aí você leva isso para a sequência das suas operações, aí pode acontecer algo nesse sentido. Ó. Você não sai da operação e ela simplesmente desaba, o ativo cai ali mais 4% e você está preso, capital preso, chamado custo de oportunidade. Você não consegue entrar em outros ativos. Então, enfim, eu sempre gosto, independente do resultado, independente do que vai acontecer, porque eu não sei o que vai acontecer com o preço na sequência, então eu prefiro acionar aí a saída. Brasil Foods, BRFS3. Hoje eu passei uma compra no papel que a gente acionou stop. Como é que foi essa entrada? Pelo gráfico de 60 minutos, o ativo veio aqui para cima, abriu com gap de alta, fechou a primeira hora de pregão acima ali de umas resistências, optei pela entrada na superação da máxima, basicamente comprei a máxima do dia, superação da máxima da primeira hora de pregão, com stop aqui um pouco mais para baixo, só que monitorando o quê? Se eu entrei pelo gráfico de 60 minutos, eu não gostaria de ver o quê? O fechamento para baixo da média móvel de 13 períodos. Fechou abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos e gerou nova mínima. Eu antecipei então a saída desta posição. Depois que antecipei a saída, o papel ainda terminou perdendo mais força e foi lá embaixo. Mais outra que o stop estava aqui, ó, no gap. Eu acionei o stop parcial levemente acima do ponto que foi estabelecido. Mas também da mesma forma, se não sai no stop, o ativo desanda para baixo. Então você fica com aquela questão do risco de ficar com o capital travado em vez de sair com prejuízo. Não tem um problema no mercado de renda variável a gente acionar, ter momentos de prejuízo. Isso é normal no mercado de renda variável. Incomoda bastante, mas incomoda muito mais os prejuízos grandes. Pelo menos para mim, me incomoda demais quando tinha prejuízo grande, ou seja, sem gestão de risco. Isso incomodava demais e atrapalhava, inclusive, emocionalmente para as próximas operações, a tomada de decisão para as próximas entradas. CSNA3, seguimos na ponta compradora, o ativo fechou em alta de 3,2% e o stop foi reposicionado aqui para baixo da mínima do pregão de hoje, em R$ 14,12. Então, o ativo subiu aí razoavelmente bem no pregão de hoje, gráfico 60 minutos perdeu um pouquinho de força, mas no fechamento, em cima do patamar de resistência. Se gerar aqui fundo ascendente, possibilidade de compra pelo gráfico 60 minutos, ou mesmo se superar a máxima do pregão de hoje, aumentará a probabilidade de se ter algo mais para cima. Ela precisa romper aqui os R$ 14,74, que foi inclusive a máxima do pregão de hoje, ou seja, bateu aqui no teto, na resistência, respeitou essa resistência. Superando, aumenta a probabilidade de caminhar lá para a faixa dos R$ 15, que seria o próximo nível de resistência mais relevante para CSN. Uzi Minas eu cheguei a comentar hoje, inclusive dei um print na tela na hora que ela estava superando aqui a máxima do dia de hoje, do dia de sexta-feira, e eu comentando o seguinte, ó, a Uzi Minas está gerando compra pelo gráfico diário. Isso que atende ao meu sistema, que atende à minha metodologia. Eu só não formalizo essa entrada porque eu já estou comprado em CSNA3, que é do mesmo setor de siderurgia. Então o ativo foi lá, acionou a entrada, eu ainda mencionei que é um dos pontos de possível stop abaixo da mínima do pregão de sexta, que seria lá na faixa dos R$ 7,54. Então isso para quem está, eu mencionei aonde? Para quem está dentro do canal DV Invest no Telegram. Então o ativo fechou bem, e aí mencionei tanto o ponto de entrada, que é a questão lá do gráfico, mostrei o gráfico do ativo, e o ponto do stop. O ativo gerou uma alta forte de 8,08%, pivô de alta no gráfico diário, então o ativo vai andando bem, já estava em tendência de alta aqui com W montado, agora já tem aí um pivô de alta montado, então uma sinalização bem positiva para Uzi Minas, ou seja, qualquer recuo no gráfico de 60 minutos, retornando ali, fazendo fundo ascendente acima da região dos R$ 8, seria algo interessante para pensar em compra até pelo gráfico intraday. Para quem está comprado, o stop pode ficar até abaixo já dessa mínima aqui do pregão de hoje, em R$ 7,67. MGLU3, queda acentuada de 5%. Fechamento abaixo do gap de alta, então, ou seja, ativo mantém-se dentro de uma correção do gráfico semanal, a tendência de alta no médio prazo de MGLU3 de Magazine Luiza, mas com a boa chance de se ter algum tipo de correção, que é o que está acontecendo. Já tem 1, 2, 3, 4, 5, está entrando na quinta semana de correção desse movimento de alta, que foi um movimento lá de 12 semanas. Então o ativo pode vir testar essa média, que seria o caminho mais provável, e até mesmo vir mais para baixo dessa atual correção aí de curto prazo, que faz com que a tendência do gráfico diário basicamente retome aí para baixo, retorne para baixo. Se a gente pegar aqui, ó,
algo semelhante a um M, um topo duplo, perdeu essa região, aumenta a probabilidade de queda, que o ativo vem buscar aqui o patamar de suporte mais relevante nesse momento, na casa dos R$ 33,70 até o patamar de R$ 32,98. Apesar da queda, apesar da região de suporte, eu não vejo sinalização que me leve a uma compra de MGLU3, falando em termos de operação de swing trade, tentando pegar um movimento de alta pelo gráfico diário, ainda não vejo essa entrada. B3SA3 também queda forte no pregão de hoje, 4,53% de queda. Ativo basicamente veio aqui para desmontar a tendência de alta. Então o suporte em R$ 43,36 ficou a 1 centavo aqui desse fundo. Se perder esses 43,36, que é o caminho mais provável, anula a tendência de alta de curto prazo, esse pivôzinho de alta, e aumentará a probabilidade também de se ter uma correção maior. Observe o tamanho desse movimento de alta no gráfico semanal e aqui um processo de correção mais lateral. Então, tanto no tempo quanto no preço tem espaço para corrigir mais a B3SA3. Basicamente, com esse candle de hoje já vai ficando com a tendência mais para indefinida. Respeitou aqui uma região importante de resistência. Até pela manhã já tinha comentado sobre o papel, né? Tinha uma solicitação sobre o ativo. Fechou aqui acima dessa máxima. Qualquer entrada nesse papel seria mais pelos G60 mesmo, superação da máxima dessa primeira hora de pregão, com stop até abaixo dessa mínima ou dessa mínima. Por quê? Aí eu comentei qual o problema dessa entrada. O problema era a zona de resistência que tinha aqui. Já estava indo para o quarto pregão do movimento de subida, o que poderia justamente entrar pressão vendedora. Foi o que aconteceu, entrou bastante pressão vendedora no ativo, basicamente descaracterizando a tendência de alta de curto prazo e, logicamente, aumentando a probabilidade de se ter algo mais para baixo. Abaixo dessa região de R$ 43,36, suporte mais relevante na faixa dos R$ 42,30 a R$ 41,83. Partindo aqui então para os bancos, BBAS3 segue em tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Qual a projeção de alta desse pivô aqui da BBAS3? Vamos pegar aqui a projeção clássica. Fibonacci, pegando a projeção clássica, a gente já bateu nas duas, a 61,8% é de 100%. Então aqui já foi um dos pontos de possível realização de lucro, ou pelo menos reduzir aí um pedaço da posição, ou trabalhar já com stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Enfim, alguns recursos técnicos aqui depois desse movimento forte de subida, só não entraria comprando nesse nível, mesmo que o papel ainda ande mais para cima. Não dá para saber o que vai acontecer, mas o fato é que o stop fica mal posicionado, a relação risco-ganho já não é tão satisfatória em cima do ativo. Então, para gerar uma nova entrada a favor dessa tendência de alta de curto prazo, teria que acontecer o quê? Um retorno do preço e a avaliação desse retorno do preço para planejar uma compra, seja de fundo ascendente ou de pivô de alta pelo gráfico diário de BBS3 que está dentro de uma tendência de alta. Lembrando, stop abaixo da mínima do pregão de hoje seria em R$ 49,26. E depois, só para mencionar também aqui, outro ponto importante de resistência está aqui, ó, justamente onde está batendo, ó, fundo anterior, e o outro nível mais acima seria um patamar aqui, primeiramente nesse patamar na faixa dos R$ 50,07, depois ali na região dos R$ 50,65 e R$ 51, número redondo. BBDC4 também em tendência de alta, assim como BBAS3 fez aqui um pivô de alta, a gente pode dizer até também aqui um ombro cabeça-ombro invertido em BBDC4. E dessa projeção de alta de BBDC4, vamos lá projetar aqui tanto o ombro cabeça-ombro, como também o pivô de alta aqui, ó. Projeção de alta desse ombro cabeça-ombro invertido, 35,32, bateu no pregão de hoje também sendo um dos pontos de botar o lucro no bolso, uma parte do lucro no bolso da posição em aberto, ou ela em toda a posição, ou pelo menos trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje, stop de proteção ou do gap, né? O gap aqui em 34,60 já é um ponto de suporte para o ativo. Levando em consideração certinho aqui o pivô de alta, jogar aqui para o lado de cá, na faixa dos 35,41 seria o ponto ali de objetivo, né? Até falado hoje na live das 10h40, a partir das 10h45. Então bateu no patamar de resistência válida até o fechamento do pregão de hoje, fechou para baixo justamente do patamar de resistência que era ali na faixa dos, primeiramente, 35,04 e depois R$ 35,31. Fechou em 35,04. Perda da mínima do pregão de hoje reforça a chance de ter alguma correção que abrirá a possibilidade de planejar uma nova compra em cima de BBDC4 a favor de um fundo ascendente ou de um pivô de alta a favor, logicamente, dessa tendência de alta de curto prazo. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar um seu like, um joinha aqui nessa análise.
Um grande abraço e até o próximo pregão.